Pessoal, sejam bem-vindos a mais este tema. Que a graça e a paz estejam no seu coração. Desde já vou pedindo perdão, porque o lugar que eu gravo é muito barulhento, meu querido. É muito barulhento, mas Deus vai preparar um lugar tranquilo pra gente gravar. Mas não é no cemitério também não, né? Um lugar mais tranquilo, mas vai dar tudo certo. Mas com barulho ou sem barulho, tenho certeza que este tema vai ser importantíssimo para você, para cada um de nós. E como nós apresentamos que o batismo sim é um rudimento que precisa ser deixado, geralmente vem duas colocações através do sistema religioso. A primeira é: Jesus foi batizado, por isso eu sou batizado, porque Jesus foi batizado. E a segunda é: Jesus não só foi batizado, como mandou batizar. Então nós vamos trabalhar esses dois questionamentos do sistema religioso. Jesus foi batizado, então eu batizo porque Jesus foi batizado. Então eu preciso ser imitador de Cristo, então eu vou ser batizado. E ele também mandou batizar. Muito bem. A questão vamos trabalhar primeiro o fato que Jesus foi batizado. Vamos ler comigo aqui a passagem que mostra isso, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15. Eu estou com a Bíblia aqui e vai aparecer para você aí, tá bom? Então eu vou olhar aqui porque eu estou com a Bíblia. Eu vou ler aqui e você leia aí. A partir do versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Muito bem, aqui mostra a questão do batismo de Jesus. Aqui está mostrando a questão do batismo de Jesus. Porém, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Qual foi o motivo apresentado por Jesus para ele ser batizado? Ele disse para João, ele disse o seguinte, está no versículo 15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E qual era o objetivo de Jesus? Jesus veio fazer o quê? Mateus 5, versículo 17, ele veio cumprir a lei, veio cumprir. Só você ler aí, Mateus 5,17, ele veio cumprir. Então ele tinha que batizar. E o batismo era para quê? Para cumprir a justiça, fazia parte de cumprir a justiça. Agora a pergunta que eu faço: Jesus cumpriu ou não cumpriu? Porque se ele não cumpriu, eu tenho que continuar batizando e fazendo aqueles rudimentos. Agora, se ele já cumpriu, eu não preciso mais. É isso que você tem que entender. E entendendo que ele já fez, eu te chamo a atenção para um versículo muito forte, que é o Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha para você ver. Diz assim: Não aniquilo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, ou debalde, dependendo da sua tradição. Então, se a justiça provém de Deus, eu estou aniquilando a graça de Deus. E estou falando que Cristo morreu em vão. Quem batiza, meu querido, quem batiza, quem concorda com o batismo, está demonstrando que para ele a graça está sendo aniquilada e para ele Jesus morreu em vão. É simples, simples. Então, vamos seguir aqui. Agora, dentro ainda deste argumento, Jesus batizou e por isso eu preciso ser batizado. Eu vou te mostrar um versículo aqui. Eu batizo porque Jesus foi batizado, ele é meu exemplo e não sei o que. Tem uns pernilongos passando aqui também, tá? Tem uns pernilongos, você não compra pernilongo, não. Esses pernilongos aqui não é de Deus, não, tá? Já vou te avisar. Porque eles estão tudo endiabrados, os pernilongos daqui. Misericórdia. Ó, Lucas capítulo 2, versículo. Vamos ver o versículo? Versículo 21. Lucas 2, 21. É difícil tolerar os pernilongos, tá? Mas nós vamos lutar. Diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Muito bem. Está mostrando aqui, só você também ler o contexto, Lucas 2, 21, que Jesus foi circuncidado. A pergunta é: você também já foi circuncidado? Religiosamente você foi circuncidado? Se Jesus batizou e por isso eu tenho que ser batizado,
Jesus também circuncidou. E você vai ser circuncidado. Se você ainda não foi circuncidado, quiser vir aqui, eu estou circuncidando. Tem um facão ali, meu irmão. Dá facãozada até no vento. Circuncidar você que é religioso, pra você aprender a viver. Sua ficha já caiu? Ou está amarrada pelo sistema religioso? Então, esse argumento fajuto que Jesus foi batizado e por isso eu preciso ser batizado, então eu tinha que ser circuncidado também, morrer numa cruz, etc. Isso é falácia de quem não quer aceitar o evangelho, tá bom? Então vamos então mais um argumento. O outro argumento que está sendo trabalhado hoje é o seguinte: Jesus não só foi batizado, mas também mandou batizar. E os textos, um deles que eles gostam é o Mateus mesmo. Vamos ler. Mateus capítulo 28. E vou ler aqui o versículo 16, o 17 e o 19. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Versículo 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora vamos para o versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, aqui é um dos lugares que Jesus mandou batizar. Muito bem, Jesus mandou batizar? Mandou. Agora a pergunta é, Jesus mandou quem? Vamos atentar o versículo. Qual é o versículo mesmo? O versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aí quando Jesus chegou lá, o versículo 18 eu pulei só para... Mas está escrito: chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Aí no versículo 19, Jesus mandou os discípulos batizarem. Os discípulos. Será que é por maldade ou por ignorância mesmo que os teólogos religiosos não entendem que existem coisas na Bíblia que são temporais e outras que são atemporais? Nesse caso aqui, Jesus ordenou ou mandou especificamente os discípulos. E aqui eu preciso que você abra o seu entendimento, o que eu vou apresentar aqui agora. Vamos apresentar algumas observações. Primeira observação, ainda está no Mateus, preste bem atenção. O fato de Jesus ter mandado os discípulos não significa que mandou eu e você, agora do século 21. Mateus capítulo 10, o versículo 5 e o versículo 6 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou não ireis pelo caminho dos gentios, tá? Nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus tinha uma missão em primeira mão para os discípulos, focado com os judeus. Deu para perceber isso aqui? Não passar nem no caminho dos gentios. De jeito nenhum. E os gentios que estavam no caminho deles tinham sim que praticar os rudimentos. Por quê? Porque eles tinham, meu querido, uma ordenância judaica em cima deles. Com muitos rudimentos. E é muito forte essa passagem que eu vou mostrar para você agora. Estou correndo aqui porque eu não gosto de gravar vídeos muito longos. E parece que hoje o relógio endoidou a cabeça. Gálatas capítulo 2, eu vou ler versículos 7 ao 9. Preste bem atenção, vai aparecer para você aí na tela. Gálatas 2, a partir do versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para os gentios. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, ou seja, aos judeus. Está entendendo? Você percebeu
que Pedro, Tiago, João, os 11 ou os 12 que você quiser considerar, os 12, vou falar assim, os 12 tinham uma missão específica, uma mensagem específica para com os judeus. Quando eles iam chegar até os gentios, a mensagem que eles passavam para os gentios era judaica. Paulo, ele tinha uma missão específica para com os gentios. Quando ele chegava para os judeus, a mensagem dele era da graça. Era uma mensagem banhada com uma graça completamente, uma mensagem diferente. Era diferente. Então, o que eu quero que você foque aqui, Pedro, Tiago e João, aqueles outros batizavam sim, mas eles tinham o que? O evangelho da circuncisão. No evangelho da circuncisão, da lei dos judeus, tinha batismo. No evangelho da graça não tem batismo, meu querido. Paulo viveu essa transição, que muitos não gostam que a gente fala, essa transição da lei para a graça. Paulo viveu, e olha, como é forte demais, eu não ia nem ler isso aqui não, mas eu vou ler sim, porque em outro momento eu preciso voltar nesse versículo que eu vou te mostrar, para te apresentar uma outra questão, tá bom? É 1 aos Coríntios. Por quê? Em outro momento eu vou pegar Gálatas e trazer esse texto dentro de um contexto religioso, para você ver que eles são maus nesse aspecto, né? Mas 1 aos Coríntios, capítulo 1. Vou ler 2 versículos, o 16 e 17. Olha o que Paulo falou. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha só que forte. O que o Paulo está falando assim? Eu batizei, se você ler os versículos antes, tem mais pessoas que ele batizou, né? Ele fala, eu batizei fulano, ciclano, beltrano. Porém, olha só, porque Cristo enviou-me não para batizar. Paulo está falando, Cristo não me enviou para batizar. Por que Paulo fala isso? Oh, meu querido, porque Paulo tinha o evangelho da incircuncisão. E nesse evangelho não tinha batismo, mas como Paulo estava vivendo aquela transição, ele também batizou. Mas ele falou, Jesus não me enviou para mim batizar. Se fosse, meu querido, para mim batizar, se essa ordem fosse universal, estava sobre Paulo. E como Paulo falou, Cristo não me enviou para batizar, está mostrando que a ordem para batizar foi específica. Olha que forte isso. E para nós terminarmos aqui, tá? Nós estamos trabalhando na questão que Jesus mandou batizar. Então, partindo dessa premissa, Jesus mandou batizar, eu preciso batizar. Então, para você que é religioso, né? Olha só para você ver. E para aqueles que conhecem a graça, que tem o evangelho, é importante saber e para levar também, né? Então, levar essa informação. Jesus mandou batizar, então eu tenho que batizar e etc. Então vamos lá. Mateus 8,4 diz assim: Disse-lhes então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostras-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aí, foi Jesus que mandou. Jesus mandou ao moço aqui, tá? Que foi curado. Jesus pegou e mandou para ele, falou com ele, não conta ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés mandou lá. Que Moisés determinou. E aí? Quando você é curado, você vai até o sacerdote, você não conta para ninguém, você vai até o sacerdote, você apresenta a oferta que Moisés determinou. Aí eles começam. Quando a gente apresenta esse preto, foi Jesus que mandou, meu querido. Isso aí tá fora de contexto. Do mesmo jeito que vocês colocam o batismo fora de contexto. Mais uma para nós terminarmos. Mais uma. Mais uma. Tem tempo pelo menos. Mais uma. Não sai do vídeo não. Amarra ele aí, Jeová. Você tá amarrado, religioso. Tá amarrado. Não sai. Fica quieto. Ouve. Então vamos lá. Tá amarrado? Tá. Então agora vamos lá. João 13,14 diz exatamente assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu pego o que Jesus mandou os discípulos fazer de uma maneira específica, sem considerar época, sem considerar transição de alianças, sem considerar para que Jesus de Nazaré veio, sem considerar o evangelho da graça, sem considerar nada, então você está lavando os pés uns dos outros aí, porque foi Jesus que mandou. Jesus mandou lavar os pés. Ah, não, mas isso aí está falando da humildade, está falando de servir. Não, Jesus está falando de lavar os pés. Jesus estava lavando os pés e falou, você deveis fazer o mesmo. E aí? Foi Jesus que mandou, você faz? Então não vem com essa pataquada do batismo que Jesus mandou mesmo. Mandou os discípulos fazerem isso com a mensagem da circuncisão judaica, lei. Agora, mensagem da graça, não, senhor, meu querido, não, senhor. Então, vou ficando por aqui e que nós possamos, nosso povo da graça, possamos quebrar os grilhões que estão prendendo muitas pessoas. Pessoas estão cegas e não estão conseguindo enxergar a luz. Eu e você temos essa luz e precisamos apresentá-la para multidão ou multidões de pessoas. Fui, obrigado.